Olá, boa noite, como vai? Vai bem? O programa Opinião na sua TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, está no ar. Hoje a gente vai conversar aqui, Lorenberg, eu, não é? E você, obviamente, na sua TV Pantanal, no canal 22, muitos assuntos aí que estão tomando conta dos bastidores, tanto da política, economia, tem assuntos de polícia, tem muita coisa no cotidiano, na cultura, enfim. O Opinião está apenas começando na sua TV Pantanal e estamos a postos para mais informações no seu canal 22. Muito boa noite a você, aonde quer que você se encontre. E você viu que está chovendo, rapaz, começou a cair uma chuva aí, e aí eu soube que ela está sendo meio que linear, está chovendo meio que geral aqui na região, na Baixada, né? Na verdade poderia ser planície, né? Planície Cuiabana, mas tanto em Várzea Grande, também Chapada e Cuiabá, tem chuva acontecendo aí. Não é uma chuva grossa, mas é uma chuva contínua, não é? Que molha. Tem chuva que não molha. Essa chuva molha se você brincar. Professor Lorenberg, boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Você falou que a chuva não molha, mas eu molhei, viu, amigo? Você molhou? Molhei muito. Ah, não tá, é de brincadeira. Então é por isso que ele veio sem o blazer hoje. O blazer está ali, ó, pendurado, porque eu usei o blazer de guarda-chuva. Ah, você colocou com protetor. Com protetor, mas não adianta, ele né? não molha, ele acaba molhando. Te pegou no meio do caminho, então? No meio do caminho. Eu saí de casa, mais ou menos 200 metros de casa, a chuva começou e começou forte. Eu parei sob uma árvore, até quando as folhas estavam secas, estava segurando a chuva, mas depois aí não segura mais. Aí eu coloquei... Não tinha outro jeito, né? Colocar o blazer em cima para ver se... E o pior de tudo, que o meu caminho é caminho contrário dos carros. Os carros vêm e eu passo. Uhum. E ali sempre tem alguém que vai no próximo do meio-fio e joga água em você. Infelizmente, meu amigo, eu não tive o trabalho do arqueonte, que poderia usar o barco para me levar, né? O arqueonte é um personagem antigo da Divina Comédia de Dante Alighieri e na mitologia antiga, que ele é um barqueiro no rio Afringe, que o Dante chamou de inferno, aquela região do submundo, e ele pega as almas que está ali prestes a afogar e coloca no seu barco para salvar. Mas é preciso que as almas tenham uma moeda, porque ele não faz o caminho de graça. Eu não tinha moeda e muito menos tinha o barqueiro para me ajudar. Ei, que situação. Não, dá vontade de xingar, né? Eu xingo, ainda que em pensamento, mas eu xingo. Se o cara passar ali, jogar água em mim ali, o cara sabe que está chovendo, custa ter empatia. Vou passar devagar, porque tem uma poça d'água ali na frente ali. Nós temos uns que passam de raiva mesmo, só para sacanear lá. É o Paulo Coelho. Aí que passa mesmo com raiva. Zum, aquele banho de água, de lama e tudo mais. E o Lorenberg hoje, pelo menos, ninguém molhou ele, né? Ninguém deu um banho nele de lama. Né? Mas, enfim, é assim que funciona mesmo as coisas, que funcionam. E agora são as águas que estão acontecendo, na época das águas aí, a tendência é que esse fluxo de chuvas aí se intensifique até final de março, que é, pelo contexto histórico, o período que acaba tendo um fluxo maior de águas aqui em Cuiabá e na Baixada Cuiabana. Bom, eu poderia muito bem puxar aqui o primeiro assunto, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou ali para o intervalo comercial, é coisinha breve, muito breve, para a gente ficar tranquilo aqui, não é? E a gente volta já aqui, Lorenberg e eu, hoje não teremos entrevistado, e a gente vai bater um papo com você sobre vários assuntos que estão acontecendo aqui na nossa querida Cuiabá e também no estado e no Brasil. A gente volta no instante só.
Bem, estamos de volta com o nosso programa Opinião na sua TV Pantanal, canal 22, emissora do grupo Gazeta de Comunicação, Rede TV. Olha, o GD, a propósito, falar de Gazeta, né, o www.gazetadigital.com.br, você acessa lá e no GD tem muitas notícias que vão te informar, vão te inteirar de tudo que está acontecendo. Por exemplo, aqui no âmbito do município, mais especialmente lá pelos lados da Câmara Municipal, sabe aquela história do Chico 2000? Então, o pedido de cassação contra o vereador por Cuiabá Chico 2000, que é do PL, segue sem apreciação formal após o advogado Julier Sebastião, do PT, promover alterações na denúncia protocolada na Câmara de Cuiabá. A representação, apresentada no último dia 27 de janeiro, data em que foi deflagrada a operação policial que resultou no afastamento do parlamentar, ainda não foi lida pela Procuradoria-Geral do Legislativo. As informações foram confirmadas pela presidente da Câmara, a vereadora Paula Calil, do PL, nesta quinta-feira, dia 5. Segundo ela, o advogado fez um complemento à peça original, o que impediu a emissão imediata do parecer jurídico. Aspas. O parecer não está pronto. O doutor Julier fez um complemento à sua representação. A Procuradoria não teve tempo hábil para emitir parecer e colocar em apreciação do plenário. Estamos aguardando. São muitas páginas, mas acreditamos que na terça-feira apreciaremos. Fecha aspas, afirmou. A vereadora Paula Calil explicou ainda que a nova versão da denúncia passou a incluir cópia do inquérito já encaminhada à Procuradoria. Então, e sobre o desfecho do processo, a presidente do Legislativo evitou antecipar posicionamentos. Dá um clique aí no GD, tem mais detalhes sobre essa situação aí, não é? Envolvendo o vereador Chico 2000. E também no GD tem outra notícia aí que é bom que a gente recomenda que você leia. Acompanhe com a gente aí, ó. Quase 3 anos após o escândalo de corrupção em contratos da Secretaria de Saúde, a SES-MT, descobertos durante a operação Espelho da Delegacia Especializada de Combate à Corrupção, a DECOR-MT, a Assembleia Legislativa irá instaurar uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, para apurar os fatos. O requerimento alcançou as assinaturas necessárias e o requerimento foi lido durante a última sessão extraordinária que ocorreu na tarde de segunda-feira, dia 2, quando se abriu um último ano da 20ª legislatura. Então, a aprovação, uma aprovação silenciosa, pegou o governo Mauro Mendes, que é do União Brasil, de surpresa, já que desde 2023, quando o caso veio à tona com interceptação da polícia, que naquela ocasião essas interceptações identificaram uma, aspas, mulher da SES ajudando os empresários a formar um cartel para monopolizar contratos durante a pandemia da Covid-19. O requerimento
é o mesmo, esse que foi lido, é o mesmo apresentado pelo deputado Wilson Santos, do PSD, lá em 2023, e que tinha então apenas 7 assinaturas. Porém, na última sexta-feira, dia 30, mais um parlamentar assinou. Foi chamado por um deputado que falou que gostaria de assinar a CPI. E assim alcançamos as 8 assinaturas necessárias, afirmou Wilson Santos. E aí ele continua: eu sempre disse que não iria expor ninguém e cumpri. Alcançamos as 8 assinaturas e os nomes só serão revelados na publicação, disse sem citar ninguém. Perceba que tem aí movimentação nos legislativos, tanto no municipal, aqui na capital, como também no âmbito do Estado e movimentações envolvendo instaurações instalações de comissões parlamentares de inquérito. Vou me ater a essa última que a gente leu, professor Lorenberg, porque nós aqui fizemos muitos comentários, noticiamos muitas informações que vieram à tona naquela ocasião por conta da delegacia que estava à frente, com um trabalho sério. A gente pôde perceber que e foi verificado que foi um trabalho sério, só que ninguém sabe por quê, até sabe, porque tem gente que acaba sendo tão explícito que a gente vê que é muito um jogo político, né, de blindagem. O governo tem maioria no parlamento e aí fica difícil emplacar qualquer coisa, tanto que agora que aparece a 8ª assinatura. Não é? Agora, os indícios apresentados, apurados, são graves e nada melhor do que a luz do sol, né? O maior detergente, diriam já os... é o sol. E a gente espera que agora, com ela instalada, possa surtir, trazer, e não só ficar no burburinho, nas acusações e tudo, porque estamos em ano eleitoral. Essa é uma preocupação muito grande, não é? Ano eleitoral e muita gente pode subir na tamanca para querer aparecer, para querer ganhar espaço na mídia e tudo mais. Eu espero que seja uma coisa séria, uma apuração séria, porque essa situação da chamada mulher da SES, aquilo que tem por trás dessas alegações, denúncias, são graves, não é? Se não tiver nada, enfim, vida que segue, mas se tem indício, para isso que serve o parlamento. Para isso também que serve o parlamento, para investigar. Não é? E se até então a Assembleia estava sendo omissa, porque está certo que tem um jogo da maioria, é democracia, né? Existe um jogo, maioria, se tem maioria passa, se não tem, não passa. E se tem um regimento que diz que são 8, que é 8 o número necessário de assinaturas, então que se atinja esse número. Só que em função, na minha opinião, de ter a maioria, o governo estava, os governistas estavam reticentes, né? Agora teve um lá, que eu não sei quem é, estou curioso para saber quem que está mordido com o governo, que acabou assinando. Mas Lorenberg, enfim, parece que vai sair a CPI. Paulo e amigo telespectador, algumas observações são necessárias. Eu me lembro muitíssimo bem, até nós comentamos aqui na bancada, no dia 28 de março de 2023, numa matéria de capa do jornal A Gazeta, estava falando exatamente sobre a segunda operação Espelho, que dava exatamente da existência da mulher da SES. E a partir daquele momento começou uma discussão, começou uma conversa sobre uma possível CPI dentro da Assembleia Legislativa. Aliás, o próprio deputado estadual Wilson Santos estava coletando as assinaturas.
Mas o Paulo disse muito bem, o governo tem maioria na Assembleia Legislativa e, por conta disso, esse processo não teve o impulso necessário. Até porque o secretário de Saúde esteve na Assembleia Legislativa. Aliás, foi o momento em que ele deixou a secretaria, Paulo, e foi para assumir uma vaga no parlamento. Não sei se você se lembra disso, se recorda disso. Então, houve toda uma conversa, houve toda uma explicação. Então, no primeiro momento, abafaram toda a situação. Mas o Wilson Santos, como não apresentou as assinaturas necessárias de acordo com o regimento, é 1/3 do parlamento, ele ficou segurando. Claro, ele não podia apresentar algo que está faltando. E o requisito, um dos grandes requisitos de uma CPI é exatamente isso, 1/3 das assinaturas. Eu tenho a impressão e quase a convicção de que o governo, ou a ala governista, ou a ala situacionista na Assembleia Legislativa, dormiu de ponto. Lembra daquela música do... Você não viu a banda passar? Aquela música antiga? Não percebeu. E aí, a assinatura que faltava foi colocada no documento. E agora precisa saber. Se não me falha a memória, parece que o regimento não mais permite a saída, a tirada de assinaturas depois que o requerimento foi lido em plenário. Parece-me que é isso, eu não tenho bem certeza neste particular. Mas, para todo efeito, a ala situacionista dormiu no ponto e passou batido. Veja, amigo, nós estamos em 2026. Essa é uma CPI que deveria ser criada em 2023. Um outro aspecto que a gente deve lembrar sempre, a CPI provavelmente deverá ter, inicialmente, 90 dias. É bom lembrar o amigo, abrindo um pequeno parênteses, que a CPI tem 2 pontos importantes em qualquer CPI, em qualquer uma delas. O primeiro ponto é que a CPI sempre foi um instrumento da minoria. Esse instrumento tem importância muito boa e grande dentro de um Estado democrático. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, a CPI também é um instrumento de fiscalização. Amigos, quando você tem um objeto a ser investigado, um alvo a ser alcançado, não significa necessariamente que as pessoas que aparecem nesse roteiro sejam de fato culpados. Pode chegar lá no final de uma CPI que o resultado seja muito outro, muito diferente. Então, esses 2 aspectos movem e norteiam uma CPI. Por outro lado, nós estamos em ano político eleitoral, amigos. Se são 90 dias inicialmente, e vamos imaginar hipoteticamente que venha a ocorrer o início dessa CPI no mês de março, nós teremos março, abril e maio. Portanto, 90 dias. Nós estamos exatamente na fase da chamada pré-campanha eleitoral. 23 dos atuais 24 deputados estaduais que nós temos irão para a reeleição. E um parlamentar estadual virá, em tese, virá para a majoritária. Então, os 24 estão muito mais imbuídos e preocupados na sua eleição, no caso de uma parlamentar, e no caso dos 23, a sua reeleição. Talvez aí esteja exatamente o momento de que pode, em uma campanha eleitoral, pode atrapalhar o andamento de uma CPI. Mas uma CPI que tem esse papel pode ser prorrogada ainda mais. E aí você cai exatamente durante a campanha eleitoral. E aí é o ponto negativo de todas as CPIs, não é só dessa não. Todas as CPIs. Há um determinado momento que alguma parte do parlamento ou alguns parlamentares se valem da CPI como palanque eleitoral. Esse é o ponto negativo de todas as CPIs.
Por isso que o amigo telespectador já sabe disso de antemão, por que que os governantes e os governos não gostam muito de uma CPI. Exatamente por esse aspecto negativo dela. E que, infelizmente, esse aspecto negativo possa ou venham a sobrepor aqueles 2 pontos positivos que eu mencionei agora há pouco, que é exatamente o instrumento da minoria. Essa minoria precisa falar, essa minoria precisa se expressar e usa exatamente a CPI para isso. Por outro lado, um segundo papel, que a CPI serve sim de fiscalização. Nós aqui na bancada sempre batemos muito nessa tecla. Infelizmente, o legislativo, de uma forma geral, tem pecado no que diz respeito à fiscalização. E a CPI é um instrumento de fiscalização, amigos. Portanto, no ano político eleitoral, o outro item que eu mencionei, o terceiro item que eu mencionei, pode sobrepor aqueles 2 primeiros. E aí você, ao invés de ter, de fato, uma CPI que busca as investigações, que busca, de fato, saber o que há de verdade nessas operações ou nessa investigações e nessa denúncia, venha usar exatamente para obter ganhos políticos eleitorais. O Lindenberg está certíssimo. E aí foi aquilo que eu falei também, né? Ano eleitoral é o CPI em ano eleitoral é um prato cheio para quem está especialmente na coordenação, né? Compondo, integrando essas CPIs. Isso, desde que o mundo é assim, desde que existe esse sistema aí, né, dos 3 poderes, é assim, é na esfera municipal, estadual e federal, é sempre assim, tá? Eu vou aproveitar para ir para o intervalo comercial mais uma vez, mas é coisinha breve, a gente volta já já com mais programa Opinião na sua TV Pantanal, um instante só. Bem, cá estamos de volta. Você está assistindo ao programa Opinião na TV Pantanal. O carnaval está chegando aí, rapaz. Não é de ver que daqui a pouco tem carnaval. Aquela ofegã, como diria a canção do Chico Buarque de Holanda, que como compositor eu admiro muito, né? Eu diviso dos posicionamentos políticos dele, mas eu sou fã, assim, de toda a obra de Chico Buarque. Na canção Vai Passar, tem lá que uma menção ao carnaval, a ofegante epidemia que se chama carnaval. E aqui, em todo o canto, como diria a canção, cada paralelepípedo da velha cidade essa noite vai se arrepiar. É uma canção que, salvo engano, eu conheço muito de música popular brasileira. Salvo engano, é a música dele, Chico, e do Francis Raime, que foi, por muito tempo, parceiro dele em muitas canções, como essa aí, Vai Passar. Vai Passar. Meu caro amigo também, é parceria com Francis Raime, do Chico com Francis Raime. E tem uma outra também que eu gosto muito, que é Trocando em Miúdos. Essa é linda, essa de arrepiar, Trocando em Miúdos, dele com Francis Raime também. Então, carnaval está chegando aí, a prudência, muita parcimônia, viu? Lembra que a gente esteve aqui ontem conversando com a nossa juíza de direito dessa área de proteção à mulher? E ela estava dizendo justamente isso, né? Que é importante que não só as mulheres, os homens também entendam os limites. E que não é não. Você não vai achar que está na folia, que a mocinha lá está com um shortinho curto, ou uma blusinha curta, ou coisa do tipo, que você pode chegar e passar a mão, bulinar. Não, não é não. Se ela permitir, tudo bem, né? Agora, caso contrário, também não vai chegando dando beijinho, achando que não tem gerência. Tem gerência, viu? Então denuncie se você tiver
passando por uma situação dessa, independente de carnaval, em qualquer situação, não é não. Não vai tolerar essas coisas, não. Certo? Quero mandar aqui um abraço para o seu Jorge. Eu vou tentar lembrar o nome da gloriosa mãe da doutora que esteve conosco aqui ontem, Tatiana Lopes. O seu Jorge é o pai dela, o seu Jorge, que ontem ela me falou ali na saída, e ela falou só na saída porque os pais dela estavam assistindo ao programa Lourdes. Maria de Lourdes. Maria de Lourdes, você escutou, né? É. Maria de Lourdes, só que ela não gosta de chamar de Maria de Lourdes, ela gosta de chamar de Lourdes. Lembrei, que bom que o Lorenberg me ajudou aqui. Maria de Lourdes, Lourdes. Lourdes e seu Jorge, obrigado, viu? Tomara que vocês estejam aí na audiência. Eu só não falei ontem porque a doutora Tatiana não falou. Estava saindo ali fora é bom também, né? Estava saindo aqui da sala quando ela disse, né? Meus pais aqui, minha mãe está dizendo que está assistindo e tal. Abraço, brigadão, viu, pelo carinho de vocês. Parabéns pela filha. Essa aí é engajada, competente, não é? Como todas que eu conheço do nosso Poder Judiciário mato-grossense. Opinião segue aqui. Estávamos conversando sobre a CPI para apurar as denúncias da mulher da SES, Lorenberg. Bem, aí, voltando, eu queria esticar um pouquinho mais essa conversa, porque tem o fator político, e aí eu quero personificar, individualizar as figuras aí. Para o governador Mauro Mendes, se essa CPI for instalada, e vai ser instalada, né, não é um bom negócio, é um péssimo negócio. O Mauro Mendes, pelo desenhar aí do cenário, deve disputar o Senado. Não é um bom negócio para o Gilberto Figueiredo, que também deve disputar a vaga na Assembleia, eu acho, né? Ele está tentando aí há algum tempo já, como tentou da vez passada, ficou na suplência, e deve tentar de novo aí vaga na Assembleia Legislativa. Para o Gilberto, então, é catastrófico isso, porque se o estrago for verificado, se acontecer realmente, o que é estrago? Deputados fazerem estardalhaço lá e não é polemizar, enfim, levar gente lá que possa apagar esse fogo aí com gasolina. Aí você já viu, não é? Vai virar. Para o Gilberto, é porque o Gilberto está à frente. Não é? O Gilberto comandou todas as mulheres da SES nos últimos anos. Teve uma, inclusive, que pediu demissão, Foi essa mesmo, a chamada mulher da SES que pediu demissão. Pediu demissão. Por conta da operação da Polícia Federal. Identificou-se que foi ela a mulher da SES, né? Carolina, coisa assim. O fato é que, para o Gilberto, é horrível isso, né? E, apesar da sua arrogância, viu, Gilberto Figueiredo, que eu convido você para vir aqui, e você usou de grosseria comigo da outra vez que a gente conversou pelo telefone, falou um absurdo, um monte de absurdo, simplesmente porque eu estava insistindo em convidá-lo a vir aqui conversar, como você sempre veio de boa, fez as suas explanações numa boa aqui no programa Opinião, nas entrevistas aqui. Aí resolveu agora falar um monte de absurdos, né? Impublicáveis, que você escreveu naquelas mensagens ali. Eu apenas estava convidando você a vir ao programa Opinião, porque assuntos nós temos, e assuntos positivos. O trabalho que o Gilberto Figueiredo fez ao longo desses anos todos aí é um trabalho eloquente, um trabalho forte, firme, de resultados. Vide Hospital Central. O Hospital Central é esse hospital que tem parceria com o Albert Einstein, que acabou de ser inaugurado aqui. É um hospital, é uma maravilha, uma conquista, né? Conquista histórica, inclusive, porque, quanto tempo já não estava parado ali, né? Governos e mais governos passaram e foi no Mauro Mendes, cujo secretário de saúde é você, ou é o senhor Gilberto Figueiredo,
que passou a funcionar e com um hospital que não deixa a desejar para ninguém, e até particulares, né? Aí eu convido para vir aqui para falar disso, cheio de milindres, cheio de, sabe, dedo e de coisinha e fazendo e desdenhando. E aí brigo, aí eu só, no bom sentido, né? Eu brigo porque o programa Opinião é um programa que está completando 6 anos e trata seus entrevistados com o maior respeito e carinho do mundo. E você, secretário, sabe disso, que já veio aqui algumas vezes, né? Todas as vezes tratado com o maior respeito por mim, pelo Lorenberg, pela nossa audiência. E aí eu convido e venho, sabe, cheio de mimimi, e isso não combina com o homem público e nem com o jornalismo. Nós, do jornalismo aqui, nós o recebemos. E, inclusive, apesar da sua mimimice, né, o programa Opinião continua a postos aqui. Se você falar assim, não, quero ir, vamos conversar, tem muita coisa para falar aqui da saúde, e tem mesmo, e coisas boas, não é? Tem alguns espinhos, tem uns espinhos aí no meio do... Mas, assim, esses espinhos aí são importantes a gente... São discussões importantes a gente abordar aqui também. Santa Casa, por exemplo. Vamos conversar aqui, um diálogo franco, honesto com a população, né? Mas tem mais coisas boas do que espinhos. Está aqui aberto aqui. Eu só não acho que o senhor deva tratar o programa da forma que o senhor vem tratando. Eu sei disso, eu tenho registrado aqui as conversas que a gente tem tido. E se eu insisto em ligar para o senhor, para convidar, é justamente por isso, para publicizarmos, não é, as ações da Secretaria de Estado de Saúde. Dito isso, Lorenberg, a CPI vai atingir o Mauro Mendes e o Gilberto Figueiredo, por exemplo, de forma mais direta? Se sim, em que patamar? Paulo e amigo telespectador, é bom lembrar sempre, veja, uma vez lido o requerimento, automaticamente se instala a CPI. Automaticamente se instala a CPI. Porém, há uma série de outros instrumentos que podem barrar o início dela. Ela não precisa necessariamente da aprovação do plenário, porque já alcançou um dos pré-requisitos básicos da existência da CPI. Ok, amigos? Mas sempre tem o companheirismo dentro de um parlamento, para atrasar uma coisa aqui, para atrasar uma coisa acolá. O governo com certeza vai usar os seus braços fortes para protelar o início da CPI. Mas vamos imaginar, hipoteticamente, que a CPI, de fato, venha a ser instalada. Ok, amigos? Instalou a CPI, começará, eu não tenho dúvida nenhuma, o desgaste do governo. Porque mexe exatamente com um setor importante do governo. Então vai acontecer o desgaste que é natural. Só que tem um detalhe, a Assembleia Legislativa não tem poder de convidar, veja, não tem poder de convidar e nem de convocar o governador do Estado. Não tem isso, porque o governador é o chefe de um poder. Aliás, nenhum parlamento tem esse poder de convidar ou convocar o chefe do executivo. Não tem. Esse é um ponto. Mas o parlamento pode, a comissão pode convidar secretários. O secretário pode. Entendeu, amigos? Aí começa o desgaste do governo. Porque convidar um adjunto, convidar um secretário, convidar alguém de dentro do governo, de qualquer maneira, provoca desgaste para esse mesmo governo. E olha, amigos, no ano político eleitoral, isso é muito ruim para o governo. Por isso que eu falei antes no começo, pode ser que haja aí um processo de protelar e empurrar para frente o início dessa CPI.
toda a CPI, amigo, toda a CPI, de uma forma ou de outra, provoca, de um certo modo, o desgaste do governo e o desgaste do governante, sobretudo quando esse governante tem interesses políticos e eleitorais neste ano. Então é preciso todo cuidado. E aí precisa da liderança dentro da Assembleia Legislativa que possa tentar diminuir o impacto. Porque uma coisa, amigos, é você encontrar todas as provas diante de uma investigação. Outra coisa é usar as artimanhas de parlamentar, as artimanhas dentro de uma Assembleia, as artimanhas dentro de uma comissão que possa vir trazer prejuízos. Tudo isso é possível. Tudo isso está dentro do script. Eu não estou inventando o script, não estou inventando a roda, amigos. Então, há sempre prejuízos, por isso que nenhum governante, aliás, o próprio governador, tivemos outros exemplos de possibilidade de pedir uma CPI. Aliás, o último pedido foi feito pela Edna Sampaio quando exercia interinamente o exercício de deputada estadual, quando ela pediu uma CPI, lá da questão dos feminicídios, lembra disso? Ela conseguiu o número necessário e depois foi recuada, ou recuou-se com esse pedido de CPI. Então, nós tivemos nessa gestão, nesses 2 mandatos, 3 ou 4 ou 5 possibilidades de vir uma CPI e sempre foi abafada. Porque isso é próprio, amigos. Toda CPI provoca desgaste político. E aí vou repetir aqui uma coisa muito simples. O processo jurídico, ele é muito mais demorado. O desgaste resultado de um processo jurídico, ele demora a acontecer. O processo político é diferente, amigos. O processo político é imediato o desgaste. É imediato o desgaste. É por isso que nenhum chefe de executivo e nenhum governo apoia e deseja a CPI, ainda que ele saiba que não tem ninguém dentro do governo que esteja envolvido. Mas mesmo assim, ele não gosta, porque o desgaste é quase que automático. Ainda mais em tempos de redes sociais, aí que o desgaste ocorre mesmo. Por isso que eu perguntei, né? Porque o Mauro Mendes, ainda que não possa ser convocado numa CPI, ele será citado, ele é o chefe do executivo, né? Agora, aí os desgastes ocorrem de que forma? Essa exploração, tanto na mídia tradicional como nas redes sociais, porque a mídia tradicional divulga os acontecimentos por meio dos seus noticiários, dos seus jornais e telejornais, e nas redes sociais é livre, aí cada um, né? E no caso do Gilberto Figueiredo é um pouquinho mais complicado, porque ele é o secretário e pode, e tenho certeza que uma vez acontecendo a CPI, será convocado, sim, como não? É tão óbvio isso, né? Vou para o intervalo comercial, já? Deixa eu ver aqui. Vou para o intervalo comercial. Que intervalo comercial? Vou encerrar o programa. Intervalo comercial. Não deixa de ser intervalo comercial, né? Lorenberg, até amanhã a gente se encontra às 19h30 aqui no programa Opinião. Até amanhã. Tá, só corrigindo que eu falei lá na Câmara, não é CPI, tá? É o processo de cassação do glorioso Chico 2000. Eu falei CPI, mas foi um equívoco aqui, corrigindo em tempo. Então vamos começar a me xingar aí, que eu estou falando fake news. O Chico 2000 está passando por um processo de cassação lá na Câmara de Cuiabá. Até amanhã, às 19h30 aqui na TV Pantanal. Se cuida. Até lá, fica bem, fica com Deus também.